Na noite em que meu filho riu de mim na frente de todo mundo, eu já era milionária. E ninguém ali fazia ideia. Eu segurei a taça de espumante com tanta força que cheguei a imaginar o cristal estilhaçando e voando na cara muito bem feita da minha futura nora. Em vez disso, eu sorri, como boa mãe de classe média treinada a engolir sapo com elegância. De manhã, algumas horas antes daquele jantar em Alphaville, eu ainda era, oficialmente, a desempregada de 54 anos que ninguém quer contratar. O telefone tocou cedo demais. Uma voz formal perguntando se eu era Marta Valença, sobrinha da senhora Helena Keller. Quando cheguei no escritório do Dr. Jaime Moura, na Paulista, o ar-condicionado estava tão frio que minhas mãos tremiam sem saber se era ansiedade ou temperatura. Ele espalhou papéis na mesa com uma calma de quem fala de qualquer coisa, menos da sua vida virando do avesso. Explicou de novo, devagar, como se eu fosse uma criança. Tia Helena tinha morrido na Suíça e deixado tudo para mim: aplicações, imóveis, fundos, uma fortuna, que ele resumiu em números: 47 milhões de reais. Mais um pouco. Eu sorri fora de hora, um sorriso torto, porque minha cabeça só conseguia pensar na fila do banco, no cartão estourado, no aluguel atrasado 2 dias. Saí de lá com uma pasta pesada e uma sensação leve, quase indecente, de quem está carregando um segredo explosivo dentro da bolsa comum. Do lado de fora, São Paulo fervia. Buzina, moto passando costurando, gente xingando no trânsito, o cheiro de pastel de feira misturado com poluição. Eu desci a rua sentindo o peso daquele número novo, 47 milhões, rodando dentro do meu crânio como se fosse uma roleta viciada, que de repente parou em mim. No metrô, olhando as pessoas espremidas, eu testava mentalmente o gosto da palavra rica. Não combinava com a minha mão calejada de digitar reclamação em sistema de call center, com meu joelho que dói em dia de chuva, depois de anos indo e voltando de ônibus. Decidi ali que ninguém precisava saber naquele dia, nem meu filho. Não por vergonha, mas porque eu queria entender primeiro quem eu me tornaria com tanto dinheiro na mão. À noite, o contraste foi quase cômico. A mansão dos Rezende brilhava de um jeito cafona, aquele tipo de ostentação de condomínio fechado que confunde mármore com classe. Portaria com seguranças de terno, carros importados na garagem, garçom circulando com bandeja de canapés que pareciam pequenos demais para tanta fome de status. Daniel me recebeu na porta, com um beijo apressado na bochecha, o olhar escorrendo pelo meu vestido simples, como quem faz auditoria. Juliana veio logo em seguida, impecável, perfume caro e sorriso de foto de revista, me medindo de cima a baixo com delicadeza treinada. Eu senti o velho reflexo, ajeitar o cabelo, puxar o decote, pedir desculpa por existir sem etiqueta de grife. Na mesa comprida, cheia de gente que eu nunca tinha visto, eu virei a mãe do Daniel desempregada, antes mesmo da sobremesa. Ele explicou, num tom leve, que eu estava entre empregos, aquela expressão covarde que ele aprendeu no escritório de advocacia de luxo. Juliana riu, mexendo o dedo no vinho, e soltou a frase como quem joga sal na ferida. Disse que eu estava entre empregos, provavelmente para sempre, e a mesa explodiu em risadinhas cúmplices. O sangue subiu pelo meu pescoço, minha nuca queimou e eu tive que fincar as unhas na palma da mão escondida embaixo da mesa para não reagir. Eu olhei para o meu próprio filho, vendo nele um desconhecido capaz de rir da minha queda, desde que fosse bonito no feed. Me diz uma coisa, você já sentiu esse tipo de traição vindo de alguém que você colocou no mundo? Foi aí que Patrícia Rezende, a matriarca, entrou em cena de verdade. Ela inclinou a cabeça, unhas perfeitas segurando a taça, e perguntou com um interesse falso onde eu trabalhava, antes de... Enfim, essa fase.
Quando eu falei de 22 anos em atendimento e comunicação numa empresa de telefonia, ela fez uma cara de nojo educado, como se tivesse sentido o cheiro de esgoto em banheiro de shopping. Ela comentou, alto o bastante para todos ouvirem, que achava uma perda de tempo manter gente mais velha em funções que qualquer estagiário com boa vontade faz. O riso foi mais contido, mas existiu. Aquela risada baixa de quem quer concordar com a patroa. Naquele momento, eu percebi que, para eles, eu era exatamente isso, uma despesa velha, um peso morto em planilha. Foi então que Roberto Rezende, o patriarca, resolveu se exibir. Começou a falar do Grupo Rezende Participações como se narrasse uma partida de futebol em que ele sempre goleava. Contou com orgulho, quase infantil, que já tinha comprado 43 empresas problemáticas, enxugado custos, cortado benefícios, despedido quem ele chamou de gente acomodada. Quando ele disse com um brilho nos olhos que adorava mirar em empresas familiares e negócios com muito funcionário antigo, eu senti o meu estômago virar. Ele mencionou, quase de passagem, uma velha conhecida minha, uma empresa de comunicação que foi salva por eles e em seguida esvaziada. O jeito como ele falou de fundos de pensão, de passivos trabalhistas e penduricalhos de gente velha me deu a confirmação que eu não queria. Homens como ele tinham transformado a minha demissão em linha de Excel. Enquanto ele detalhava como desmontava fábricas, terceirizava tudo, sumia com benefícios, eu só conseguia pensar nos rostos dos colegas que saíram junto comigo, carregando caixas de papelão. Uma gerente perto dele gargalhava, achando genial a forma como ele limpava a folha de pagamento. E eu ali, sabendo que o homem que destruiu a minha estabilidade agora brindava a minha inutilidade bem na minha frente. Me diz uma coisa, você já sentiu esse tipo de momento em que a ficha cai e de repente tudo faz sentido e dói? Eu olhei para o lustre de cristal, para o chão impecável e enxerguei por trás um cemitério invisível de empregos, aposentadorias, planos de vida de gente que nunca seria convidada para aquele jantar. Naquele segundo, o meu medo começou a dar lugar a uma outra coisa, mais fria e perigosa. Quando o assunto virou casamento, a crueldade ganhou verniz de gentileza. Juliana começou a falar da festa que queria, da viagem para a Europa, de hotel 5 estrelas, tudo no diminutivo, como se caro ficasse barato se fosse fofinho. A certa altura, soltou um comentário suave dizendo que quando eu voltasse ao mercado, poderia ajudar com alguma parte da experiência do casal. Houve aquele silêncio de meio segundo em volta da mesa, o tipo de pausa que cheira a julgamento. Eu tomei um gole grande demais de vinho, apenas gratei alguma coisa para fazer com a boca que não fosse dizer exatamente o que eu estava pensando. A sensação era clara. Na cabeça deles, eu só ganharia direito de opinar no casamento do meu próprio filho depois que voltasse a ser financeiramente útil. No fim da noite, voltei para meu apartamento de 2 quartos na Vila Mariana num carro de aplicativo, olhando a cidade passar pela janela, como se eu tivesse do lado de fora da própria vida. As frases deles martelavam, batendo junto com o som do motor, entre empregos, provavelmente para sempre, gente velha é custo. Eu encostei a testa no vidro e senti um ódio calmo crescendo, um tipo de raiva que não grita, planeja. Quando cheguei em casa, a luz do corredor piscando e o cheiro de comida vindo dos apartamentos vizinhos me trouxeram de volta para o mundo real. Coloquei a pasta do Dr. Jaime na mesa da cozinha, numa toalha antiga de plástico que já viu mais boleto atrasado do que eu gostaria de admitir. Abri os documentos e encarei aqueles números de novo sob a luz amarela fraca. 47 milhões. Investimentos, liquidez, margem. Palavras que de repente tinham peso físico. Eu podia comprar um apartamento com vista para o mar, sumir em alguma praia do Nordeste e passar o resto da vida tomando água de coco, fingindo que nada disso aconteceu. Podia encher a vida de luxo silencioso, deixar Daniel achando que me salvou quando me desse um almoço de Dia das Mães num restaurante caro.
Mas aí, a imagem dos colegas de empresa, da moça da limpeza chorando no dia da demissão em massa, voltou com uma nitidez que doeu mais que qualquer piada da noite. Foi ali, com o ventilador barulhento rodando no teto e o cheiro de café requentado, que eu entendi que dinheiro, na minha mão, ia virar outra coisa. Não ia ser prêmio, ia ser arma. E uma arma, quando cai nas mãos de alguém que já perdeu tudo, pode ficar muito, muito precisa. Você concorda? Puxei da gaveta um cartão amassado que eu tinha guardado há anos, quase por teimosia. O contato de Sarah Shen, especialista em aquisições empresariais, que eu conheci numa palestra quando ainda trabalhava. Na época, eu achei fascinante o jeito frio e limpo como ela falava de comprar empresas inteiras, como quem compra a ação no home banking. Agora o nome dela queimava na minha mão como se tivesse sido escrito justamente para essa noite. Peguei o celular, respirei fundo e pela primeira vez naquele dia eu agradeci mentalmente à tia Helena que eu mal conhecia. Digitei o número com cuidado, dedo por dedo, como se qualquer erro pudesse cancelar o que eu estava prestes a fazer. Quando ela atendeu, com uma voz firme e neutra, eu ouvi a mim mesma dizer, sem tremor, eu queria falar sobre uma compra. Expliquei em poucas palavras quem eu era, o que tinha acontecido com a minha demissão e a humilhação fresca daquele jantar. Senti a surpresa silenciosa dela do outro lado da linha quando comentei, quase casualmente, o valor da herança. E então, com o gosto metálico da raiva ainda na boca, eu disse a frase que mudaria tudo. Eu quero comprar o Grupo Resende. Todo ele. Do outro lado, o silêncio dela durou 3 segundos inteiros. 3 segundos em que eu ouvi meu próprio coração batendo alto demais e percebi que estava finalmente apontando a arma certa, para o alvo certo. Quando ela respondeu, vamos conversar, eu soube a guerra tinha começado e ninguém lá em Alphaville fazia ideia de que a próxima ceia seria servida por mim. Eu entrei no escritório da Sarah como quem entra num palco onde ninguém sabe ainda quem é a protagonista. Vidro, concreto aparente, vista para a Avenida Paulista, tudo tão polido que eu tive vontade de olhar para o meu próprio sapato antes de dar mais um passo. Pensei na sala de jantar cafona dos Resende e quase ri. Eles me tratavam como lixo, enquanto eu estava ali contratando alguém que costumava trabalhar para gente como eles. Sarah Shen era exatamente como eu lembrava da palestra. Blazer impecável, cabelo preso num coque prático, olhar que media pessoas como quem lê balanço financeiro. Ela apertou minha mão sem afetação, mas eu percebi um microsegundo em que o interesse real acendeu nos olhos dela quando mencionei o valor da herança. 47 milhões não compram caráter, mas compram a atenção de gente competente. Eu contei a história em blocos. A demissão depois de 22 anos, a tia artista na Suíça que ninguém levava a sério, a fortuna inesperada, o jantar em Alphaville, as piadas sobre gente velha e entre empregos para sempre. Ela ouviu em silêncio, anotando poucas coisas, mas anotando. Quando terminei, perguntei, olhando bem para ela, você já viu gente assim cair? E talvez eu estivesse perguntando isso para você também, não só para ela. Quando falei do Grupo Resende Participações, ela virou o monitor na minha direção e começou a abrir telas com uma rapidez fria. Eu vi o nome dele se multiplicando em gráficos, barras, linhas, relatórios de anos diferentes. Sarah foi pontuando. Empresa lucrativa, sim, mas apertada de caixa, endividada até o pescoço, vivendo de alavancagem como adolescente vivendo de cartão de crédito estourado. Ela me mostrou uma lista de credores que parecia mais uma procissão de siglas: bancos médios, fundo de investimento, fundo de previdência complementar de servidores de um estado do Nordeste. Explicou que por trás das fachadas existia medo, qualquer sinal de que o grupo podia escorregar e os credores começariam a se desfazer das dívidas a preço de banana. E banana é exatamente o que eu podia oferecer em cima da mesa. Foi aí que ela me apresentou o conceito que virou chave na minha cabeça. Eu não precisava comprar a empresa. Eu podia comprar a coleira que enforcava a empresa.
Em vez de disputar ações na bolsa, eu podia comprar a dívida, virar credora majoritária e segurar o pescoço deles na ponta da caneta. O que Roberto fazia com gente como eu faria com o império dele. Por um instante eu sentia um desconforto que parecia culpa. Usar as mesmas armas que destruíram minhas colegas, os pais de família que eu vi saindo com o crachá desativado, parecia me aproximar demais daquele mundo. Mas logo em seguida veio outra sensação, mais firme. Eu não estava repetindo o jogo, eu estava virando o tabuleiro. Me diz, você acha mesmo que gente como eles cairia só com um discurso bonito sobre justiça? Sara, pragmática, falou em prazos, juros, deságios, estruturação de operações. Eu ouvia, mas uma parte de mim assistia à cena de fora, vendo uma mulher de 50 e poucos anos, de vestido simples, sentada na frente de uma advogada de alto nível, falando de comprar parte relevante de um grupo bilionário com a calma de quem negocia sofá na OLX. Eu pensei na Marta de 6 meses atrás, tremendo na fila do INSS e quase tive pena dela. Os dias seguintes viraram uma sequência de mesas de reunião, café amargo e assinaturas que pareciam irreais. Sara abria caminho, marcava calls, me traduzia termos técnicos sem me tratar como burra. Em pouco tempo, eu já sabia diferenciar CDB de debenture e lia contrato como quem procura bomba escondida. Cada vez que eu autorizava uma transação, sentia um fio invisível se enrolar em volta do pescoço dos Rezende. Um dos momentos mais irônicos foi a reunião com o Fundo de Previdência Complementar. Os gestores apareceram polidos, mas com uma ansiedade mascarada de formalidade. Já tinham desconfiado de algumas práticas contábeis do grupo e queriam reduzir a exposição. Sara conduziu, eu observei, e no fim eles aceitaram vender uma fatia grande da dívida com um deságio generoso, felizes por diminuir risco. Eu pensei nos aposentados que dependiam daquela previdência e senti um gosto estranho na boca. À noite, em casa, eu mergulhei num tipo de pesquisa que não era mais curiosidade, era exame de autópsia. Digitei o nome de Roberto em tudo quanto é canto. Notícias antigas, processos, blogs obscuros, reportagem esquecida de jornal local. Surgiram histórias de fábricas fechadas no interior, pequenas empresas de família compradas, reestruturadas e depois vendidas em pedaços, sempre com a mesma linha oficial: gestão moderna salvando negócios. Uma matéria sobre uma empresa de confecção em Minas me prendeu. Fato de galpão vazio, portão enferrujado, um senhor de boné falando da terceira geração que trabalhou ali até o grupo chegar e cortar o excesso. Em outra imagem, uma ex-funcionária segurava filhos pequenos falando que o acerto nunca caiu, que o plano de saúde sumiu num fim de semana. Eu desliguei o computador e fiquei um tempo olhando para o nada, sentindo minha própria respiração pesada. Você já viu uma notícia velha e sentiu que podia ouvir os soluços por trás da foto parada? Eu consegui ver aquela fábrica cheirando a tecido, rádio ligado, gente tomando café em copo descartável no intervalo, tudo arrancado em nome de eficiência. Foi naquela noite que a minha vingança ganhou nome e sobrenome. Não era mais sobre mim, era sobre cada pessoa que virou dano colateral no caminho deles. Sara, sempre muito clara, me lembrou que eu não estava brincando. Eu estava colocando praticamente toda a herança em jogo, entrando num território de tubarão, me tornando uma figura visível num mundo que gosta de apagar quem incomoda. Perguntou com seriedade se eu tinha certeza. Eu respondi que não, que certeza é coisa de adolescente. Eu tinha decisão, e isso era mais que suficiente. Enquanto isso, na superfície da minha vida, eu continuava a atuar como a Marta de sempre. No grupo de WhatsApp da família, Daniel mandava fotos de reuniões importantes, Juliana postava prato de restaurante caro com aquelas legendas vazias sobre merecer o melhor. A única menção à minha situação veio num áudio apressado do meu filho, dizendo que as coisas vão melhorar, mãe, o mercado está complicado para todo mundo, como se estivéssemos na mesma guerra. Um sábado, eles me chamaram para almoçar num shopping chique,
daqueles em que o estacionamento tem mais carro importado do que gente. Juliana escolheu um restaurante com um menu em inglês e garçom que explica o cardápio como se estivesse defendendo tese. Ela perguntou se eu estava conseguindo me virar e comentou com piedade revestida de açúcar que, se eu quisesse, podia ajudar com um currículo mais moderninho para o LinkedIn. Eu ouvi tudo com atenção, como se estivesse escutando um idioma estrangeiro, que eu já não reconhecia como meu. Daniel evitava falar de trabalho perto de mim, como se o assunto fosse gatilho, mas eu via o brilho satisfeito quando um colega passava e o cumprimentava, orgulhoso de ser um futuro genro do Rezende. Se você já tentou avisar alguém que o chão está rachando e a pessoa só tirou selfie, você entende exatamente a sensação. Entre uma reunião e outra, os números começaram a desenhar outra paisagem. Em poucas semanas, através de diferentes operações, eu e a equipe da Sara nos tornamos credores relevantes de várias empresas do grupo, e minha posição se consolidava como uma sombra incômoda nas planilhas deles. Comentários discretos no mercado surgiram, um novo player comprando dívida do grupo Rezende com apetite incomum, alguém disposto a abraçar risco que outros estavam largando. Eu me pegava às vezes na janela da cozinha, olhando a cidade com o celular na mão, esperando nada e tudo ao mesmo tempo. Sabia que em algum momento o movimento ficaria grande demais para passar despercebido. Sara me disse numa reunião que gente como Roberto tem faro aguçado para ameaça. Ele sentiria o cheiro antes de ver o rosto. A ligação veio numa terça-feira cinzenta, daquelas em que o céu de São Paulo parece um teto baixo prestes a desabar. Meu celular vibrou na mesa, número desconhecido, eu quase ignorei por hábito, mas quando atendi e ouvi a voz dele, pausada e fria, se apresentando como Roberto Rezende e perguntando se eu podia conversar sobre algumas movimentações curiosas, eu senti o mundo ficar silencioso em volta. Na tela, o nome que durante anos representou o fim da minha carreira agora surgia pedindo a minha atenção. Eu olhei para os papéis sobre a mesa, para as provas silenciosas do poder que eu tinha acumulado, e uma calma gelada tomou conta do meu corpo. Era o caçador, finalmente, batendo na porta do que ele achava ser mais uma presa, sem saber que desta vez quem estava do outro lado da linha era a mulher que estava prestes a comprar o pescoço dele. Quando desliguei a ligação do Roberto, fiquei olhando para o celular como quem encara um animal selvagem que pela primeira vez hesita antes de atacar. Ele estava desconfiado, mas ainda não sabia quem eu era dentro daquela movimentação. Senti uma calma perigosa escorrendo por dentro de mim, daquelas que só aparecem quando a gente entende que finalmente deixou de ser vítima para virar ameaça. A primeira coisa que fiz foi ligar para Sara. Contei da ligação, descrevi o tom dele, aquela polidez forçada que empresários usam quando querem esconder medo. Ela só respondeu que a hora do confronto tinha chegado e que a partir desse ponto eu não poderia cometer um único erro, nem emocional, nem jurídico. Passamos 2 dias trancadas numa sala de reuniões revisando cada linha das dívidas que eu tinha comprado. A mesa ficou coberta de contratos, relatórios e projeções. Eu via o império dos Rezende se desmontar ali, em papel, muito antes de desmontar no mundo real. Sara marcou a reunião para um domingo, horário improvável, justamente para pegar Roberto desprevenido. Quando cheguei ao prédio do grupo, a fachada espelhada refletia um céu cinzento, quase hostil. A recepcionista me tratou com a educação automática de quem não sabe que está prestes a testemunhar um terremoto. Subi no elevador, sentindo meu coração bater num ritmo firme, não acelerado, firme, como se tivesse encontrado finalmente o compasso certo. O corredor inteiro cheirava a café caro e ansiedade corporativa. Roberto me recebeu com aquele sorriso calculado, o mesmo que ele provavelmente usava para convencer pais de família a assinarem acordos que os deixariam sem futuro. Ele tentou ditar o ritmo da conversa, mas logo percebeu que não era ele quem estava no comando. Contei exatamente quanto da dívida do grupo eu controlava agora. Expliquei, com a voz mais serena que eu tinha, que se eu chamasse os vencimentos, a empresa não teria caixa para cumprir nada em tempo hábil. Vi o rosto dele empalidecer de um jeito tão nítido que quase senti pena. Quase.
Foi só quando mencionei as irregularidades nos fundos de previdência, aquelas que ele achava bem escondidas, que o suor surgiu na linha do cabelo dele. Eu deixei a frase cair no ar com cuidado, como quem tira a trava de segurança de uma arma. Ele recuou na cadeira, cruzou os braços e tentou me oferecer 5 milhões para desaparecer. A audácia dele foi tão grotesca que me deu vontade de rir. Em vez disso, eu apenas levantei uma sobrancelha, como quem responde: "É isso que você acha que eu valho?" Sara colocou na mesa o dossiê com todos os números, gráficos e riscos jurídicos. Cada folha, um pedaço da queda anunciada. Quando ele percebeu que não tinha saída, o tom mudou. Virou um homem tentando salvar restos do próprio ego, perguntando o que exatamente eu queria. Foi a primeira vez que eu disse em voz alta, com todas as letras: eu queria a empresa inteira. Não um pedaço, não participação minoritária, inteira. O silêncio dele durou mais do que eu esperava. Depois, os minutos seguintes foram uma negociação tensa, dura, quase cruel. Sara guiava a cada detalhe, e eu me mantinha impassível, observando a queda do homem que me humilhou na frente do meu próprio filho. Quando ele finalmente assinou o contrato, percebi que minhas mãos estavam firmes como aço. O momento da demissão foi rápido, quase cirúrgico. Eu disse que a partir daquele instante ele estava desligado do grupo, sem direito a sala, título ou poder. Ele olhou para mim como se tivesse acabado de ver o fantasma de tudo que destruiu no caminho. E eu apenas finalizei: agora é a minha vez de arrumar aquilo que você quebrou. Saí do prédio sentindo a cidade vibrar como se cada ruído tivesse alinhado ao ritmo do meu peito. O vento na Paulista parecia outro, mais fresco, mais leve, como se me reconhecesse por quem eu tinha acabado de me tornar. Eu sabia que aquele era apenas o primeiro campo de batalha vencido. E você sabe como é. Vencer, vicia. À noite, abriu-se diante de mim a próxima guerra. O jantar com Daniel e Juliana no meu apartamento. Eles me mandaram mensagens alegres, sem saber que eu chegaria com uma bomba embrulhada em papel de contrato. A ironia era quase bonita. Eles me convidando para um jantar leve, enquanto eu trazia a queda dos ídolos deles na bolsa. Passei horas arrumando a mesa simples da minha sala, escolhendo cada detalhe como se estivesse preparando um ritual. Não era vaidade, era estratégia. Eu queria que eles sentissem desde o começo que nada ali era improvisado, nem a mulher que eu era agora, nem o mundo que estava prestes a virar de cabeça para baixo. Quando ouvi o interfone tocar, meu coração não tremeu. Fui até a porta, sabendo que a partir daquele instante, a história da minha família ia se dividir em antes e depois. Eles entraram sorrindo, trazendo um vinho caro demais para o meu bairro, e eu retribuí o sorriso sabendo que em poucos minutos tudo seria diferente. E no exato segundo em que fechei a porta atrás deles, percebi. Eu estava prestes a revelar que me tornei dona do império da família Rezende, e que aquilo não era uma coincidência, mas uma vingança meticulosamente construída. Quando Daniel e Juliana entraram no meu apartamento, senti o ar mudar, como quando a janela fecha e o mundo escolhe ficar do lado de fora. Eles trouxeram vinho que custava metade do meu aluguel antigo, tentando parecer sofisticados num espécie que sempre os deixou desconfortáveis. Juliana comentou que o prédio era acolhedor, aquela palavra que gente rica usa quando quer dizer pequeno. Preparei a mesa com meu jogo americano desbotado, 2 pratos brancos que já perderam o brilho e uma garrafa de água sem cerimônia. O clima era educado demais, leve demais, como se estivéssemos ensaiando para uma peça que ninguém queria estrear. Esperei o momento certo, o silêncio no meio do barulho, aquela pausa em que a pessoa respira antes de falar de outra coisa. Abri a pasta que tinha deixado ao lado da mesa com a mesma calma de quem abre uma conta no banco. Eles pararam de mastigar quando ouviram o barulho do papel. É curioso como o som de um contrato corta mais fundo que qualquer grito. Disse primeiro sobre a herança. Contei da tia Helena, da Suíça, do valor, sem florear, sem dramatizar, como quem lê a previsão do tempo.
Vi o olhar de espanto deles, um susto quase infantil, como se estivessem descobrindo que eu sempre tive asas escondidas debaixo do casaco. Juliana deixou o talher cair quando mencionei o total da herança. A colher bateu no prato com um som seco e ela tentou disfarçar com um sorriso torto que só destacou ainda mais a vergonha dela. Daniel ficou pálido, aquela palidez de quem percebe que subestimou a própria mãe a vida inteira. Perguntei com uma doçura irônica se eles queriam água. Ninguém respondeu. Às vezes o silêncio é a única resposta que importa. Acho que você sabe bem como é ver alguém ficar pequeno diante de uma verdade que mal consegue engolir. Então, virei o contrato para eles verem. Disse que, além da herança, eu agora era dona do Grupo Resende Participações. Dona, chefe, proprietária do império da família que os fascinou e me humilhou. O impacto foi tão grande que Juliana sequer piscou. O rosto dela congelou num susto elegante. Expliquei o processo, as dívidas compradas, o controle adquirido, a reunião de domingo, a demissão do Roberto. Falei de tudo sem raiva, sem pressa, com a mesma clareza que se usa para explicar como se faz café. Eles mexeram com a pessoa errada, finalizei, e senti o peso dessas palavras ocupando todos os cantos da sala. O Daniel balbuciou que não entendia porque eu não tinha contado antes. Respondi que se tivesse contado, talvez nunca tivesse chegado tão longe. Há coisas que só crescem no silêncio. Vi a ficha dele caindo com uma lentidão cruel de quem entende que foi educado a achar a própria mãe menor do que realmente é. Juliana segurou o braço do Daniel como se procurasse alguma âncora na realidade. Aquele brilho arrogante nos olhos dela tinha sumido, substituído por medo, não de mim, mas do que aquilo significava para o mundo seguro em que ela foi criada. É estranho ver alguém perceber que a vida sempre teve apoiada em mentiras confortáveis. Então, falei do plano. Contei das empresas destruídas, das famílias prejudicadas, dos trabalhadores que perderam tudo enquanto a família dela brindava com espumante importado. Expliquei que eu estava preparando um programa de compensação, um fundo real, concreto, para reparar o que o império deles tinha despedaçado. Daniel respirou fundo, talvez tentando entender se aquilo era vingança ou justiça. Eu disse que era os dois, porque às vezes a única forma justa de devolver a dor é transformá-la em reparação para quem nunca mereceu. Você concorda comigo? Porque naquele momento eu precisava que alguém, além de mim, acreditasse nisso. Juliana ficou muda quando mencionei a empresa de call center, a fábrica mineira, o galpão de confecção abandonado. Acho que pela primeira vez ela viu o sangue por trás do perfume caro que usava desde adolescente. Disse com voz falha, que não fazia ideia. Eu respondi que acreditar em ignorância não apaga a responsabilidade. Ofereci pagar o casamento, sim, mas com uma condição simples. Respeito. Não um respeito à minha fortuna, não um respeito ao nome Resende, mas respeito a quem eu sou e ao que me tornei. Disse que se eles queriam construir uma família, precisavam começar entendendo que valores sustentam mais que heranças. Daniel chorou silenciosamente. Não soluçava, só deixava as lágrimas caírem com uma dignidade inesperada, como se pela primeira vez encarasse a própria vergonha. Juliana segurou a mão dele, mas o rosto dela dizia outra coisa. Ela estava pensando no pai, na mãe e no que aconteceria quando descobrissem. Foi então que contei do jantar marcado com o Roberto. Contei que eu exigiria a ajuda dele para contatar vítimas, expor práticas, construir o fundo de reparação. Disse que seria público, registrado, impossível de esconder. Vi o desespero surgir no olhar da Juliana, como se ela estivesse enxergando um terremoto prestes a engolir a casa dos pais. Daniel perguntou se eu tinha certeza de que era seguro enfrentar o Roberto daquela forma. Eu ri, não por arrogância, mas porque era a primeira vez que alguém perguntava sobre a minha segurança sem me tratar como peso morto. Segurança não existe nessa guerra, só verdade e consequência. Quando eles foram embora,
A noite já tinha se fechado inteira e meu apartamento parecia respirar junto comigo. A mesa tinha marcas de dedos no vidro, restos de comida fria, 2 taças de vinho quase intocadas. Aquele silêncio depois da tempestade tem um sabor que você só reconhece quando já atravessou o pior. Fui até a janela olhando a cidade lá embaixo e senti algo que não tinha sentido nem quando assinei o contrato da compra. Uma sensação de que o tabuleiro tinha mudado de verdade e eu estava posicionada exatamente onde precisava estar. Mas no fundo do peito havia também uma sombra, uma intuição antiga, aquelas que mulheres da minha idade aprendem a ouvir. Porque se Roberto reagiu com medo, havia outra pessoa naquele clã que jamais aceitaria perder. E quando pensei no olhar da Patrícia no jantar, naquela risada venenosa, naquele jeito de cobra dourada em torno do próprio poder, uma certeza fria me atravessou. A verdadeira guerra ainda nem tinha começado, e Patrícia Rezende ia descobrir que eu estava pronta para ela. Naquela noite, eu sentei na frente do homem que destruiu a minha vida e fiz questão de lembrar para ele o nome de cada família que ele tinha arrebentado no caminho. O restaurante em Pinheiros era desses cheios de luz indireta e arrogância, onde o garçom explica o prato como se estivesse recitando poesia. Era o tipo de lugar onde Roberto Rezende costumava vir para comemorar vitórias, e agora ele estava ali para engolir derrota. Escolhi a mesa de propósito, perto da janela, com vista para a cidade, mas num ponto em que ele seria obrigado a me olhar o tempo todo. Eu pedi um prato simples, quase barato demais para aquele cardápio, só para deixar claro que eu não estava ali pelo glamour. Eu estava ali para trabalhar. E o meu trabalho naquela noite era desmontar um predador com um talher de sobremesa. Quando o Roberto chegou, eu quase não reconheci. O terno continuava caro, o relógio continuava brilhando, mas tinha alguma coisa quebrada na postura. Os ombros menos abertos, o queixo ligeiramente caído. Homem acostumado a mandar, de repente tendo que ir a um encontro marcado não por ele, mas pela mulher que ele chamaria de despesa inútil em qualquer reunião. Deixei ele falar primeiro, aquele discursinho previsível de homem arrependido, que no fundo ainda acredita ser invencível. Ele tentou racionalizar, dizer que o mercado é cruel, que nem tudo é culpa dele. Eu ouvi, calmamente, esperando o momento em que ele começaria a se contradizer, porque gente assim sempre se contradiz. Aí eu comecei a listar. Thompson Têxtil, galpão fechado em Minas, Henderson Alimentos, fábrica abandonada no interior de São Paulo, Call Center Sul, demissão em massa num fim de semana. Não era só lista de CNPJ, era lista de gente que perdeu casa, plano de saúde, dignidade. A cada nome, eu via um músculo diferente pulsar no rosto dele. Expliquei que não comprei o grupo para ficar mais rica. Comprei para consertar o estrago. Contei do plano de criar um fundo de compensação, usar parte dos lucros e do meu próprio dinheiro para pagar dívidas trabalhistas, reconstruir previdências privadas que eles tinham sucateado, ajudar pequenos negócios a recomeçar e que, para isso, eu precisava da ajuda dele, não por respeito, mas porque ele sabia onde estavam todos os corpos enterrados. Quando mencionei os fundos de pensão desviados, o assunto deixou de ser negócio agressivo e virou crime. Falei da possibilidade de Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal abrirem investigações com base nos documentos que eu já tinha nas mãos. Foi nesse ponto que a máscara dele realmente rachou. O brilho de vencedor nos olhos deu lugar a um medo pálido, quase infantil. Eu percebi que podia simplesmente esmagar. Chamar a imprensa, acionar todo mundo de uma vez, ver o nome dele arrastado no barro enquanto eu ficava em casa vendo pela TV. Mas não era só sobre ele.
Era sobre as pessoas que precisavam do dinheiro de volta, que não podiam esperar anos até os processos andarem. Me diz uma coisa, você teria escolhido o caminho da reparação ou o da destruição pura? Então eu deixei claro o acordo. Ou ele colaborava ativamente com a reconstrução, ajudando a localizar vítimas, abrir livros, detalhar esquemas, ou eu entregaria tudo o que eu tinha, sem filtro, para as autoridades. Sem jeitinho, sem acordo por trás. Ele tentou negociar, reduzir o tamanho do buraco, minimizar danos, mas ali, pela primeira vez, eu fui mais inflexível do que qualquer gerente dele já tinha sido com um funcionário. Em determinado momento, pedi que Daniel e Juliana se juntassem a nós. Eles chegaram atrasados, com aquele jeito de casal moderno que acha que controlar a agenda é sinal de poder. Quando viram o pai encolhido na cadeira, olhar baixo, entenderam instintivamente que o mundo tinha virado de cabeça para baixo sem pedir permissão. Eu contei, na frente deles, a essência do que ele tinha feito. Sem detalhes sórdidos, mas suficiente para atravessar qualquer narrativa romântica de empresário de sucesso. Daniel me olhava como se estivesse tentando recalibrar anos de idolatria. Juliana, por sua vez, parecia ter levado uma bufetada invisível. Roberto murmurou algo próximo a não foi bem assim, mas a frase morreu no meio do caminho. Ele sabia que tinha passado da linha da ambiguidade, tinha cruzado para o território da má-fé organizada. Quando ele finalmente admitiu, ainda que pela metade, que tinha exagerado em algumas operações, viu o chão ético sob os pés de Juliana se desfazer. Ela tentava conciliar o pai que a levou para Disney quando ela era criança com o homem que esvaziou fundos de aposentadoria de gente que nunca ia conhecer. Eu via a guerra explodindo por trás dos olhos dela. Talvez você já tenha visto isso de fora. Alguém percebendo ao vivo que o herói da própria história é, na verdade, o vilão. Quando a conta chegou, ninguém discutiu quem ia pagar. Eu assinei o recibo como dona do grupo e principal credora do apocalipse que ele ajudou a criar. A cena era tão simbólica que quase dava para enquadrar e pendurar numa parede com uma placa: "Aqui caiu um império". 2 dias depois, a Sara me ligou cedo, com a voz mais tensa do que eu estava acostumada a ouvir. Disse que a Patrícia tinha se mexido. Banca de advocacia grande, famosa, especializada em societário e contencioso pesado, o tipo de gente que adora transformar justiça em jogo de xadrez técnico. O grupo Moreira e Albuquerque havia protocolado uma ação pedindo a anulação da venda do grupo para mim. Alegavam que Roberto tinha sido coagido, que eu tinha usado informações de família obtidas em ambiente íntimo para manipular o negócio. Eu, segundo eles, seria uma espécie de aproveitadora ressentida, usando mágoas pessoais para enriquecer de forma ilícita. Quando o primeiro portal de notícias publicou a história, eu estava na cozinha mexendo o café. Vi minha própria foto, uma imagem qualquer puxada de uma rede social antiga, ao lado de palavras como fraude, golpe e aquisição suspeita. Senti o estômago virar, não de culpa, mas de nojo. Nojo da facilidade com que a narrativa podia ser distorcida. A matéria me pintava como uma viúva misteriosa, herdeira inesperada, que teria se infiltrado na família do genro para arrancar segredos e depois dar o bote. Roberto, na versão deles, era o empresário emocionalmente fragilizado, enganado por uma mulher ambiciosa e rancorosa. Eu, o monstro da vez. Ele, a vítima conveniente. Você já foi transformada no vilão da história de alguém só porque resolveu reagir? O WhatsApp começou a pipocar. Parentes distantes perguntando se era verdade. Vizinha enviando link com "Força, Marta, tô orando". Alguns colegas antigos de trabalho mandaram mensagens discretas, dizendo que sabiam quem eu era de verdade. Mas eu também percebi quem sumiu do mapa, quem preferiu não se comprometer enquanto a lama voava. Sara me chamou para o escritório e desenhou com frieza o cenário. Se a tese deles colasse, não só a venda poderia ser anulada, como eu poderia responder por crimes financeiros.
uso indevido de informação privilegiada, manipulação, quem sabe até tentativa de lavagem de dinheiro, dependendo do humor de algum promotor. Era um jogo pesado, pensado para me quebrar psicologicamente antes mesmo de chegar ao tribunal. Ela recomendou cautela total. Nada de declarações à imprensa, nada de encontros com a família Rezende, nada que pudesse ser interpretado como pressão. Legalmente, fazia sentido. Moralmente, era um tapa na cara do meu plano de fazer Roberto encarar as vítimas de frente, mostrar a cara para a gente que ele tinha apagado com um clique. Voltei para casa com a cabeça fervendo. A TV ligada em qualquer canal de notícia podia de repente jogar meu nome na tela, sempre seguido de algum adjetivo venenoso. Eu sentia uma mistura de impotência e raiva, porque sabia que enquanto eu era demonizada em horário nobre, quem realmente roubou a aposentadoria de trabalhador continuava circulando de motorista particular e champanhe gelado. Foi nesse clima que, numa noite abafada de terça-feira, o celular vibrou com uma notificação diferente. Não era banco, não era portal de notícias, não era grupo de família. Era uma mensagem de áudio da Juliana com só 3 palavras. Preciso falar urgente. E logo em seguida, outra. Longe da minha mãe. Marquei de encontrar Juliana num café discreto na Vila Madalena, desses com planta pendurada e luz amarelada que parece esconder segredos. Cheguei antes, escolhi uma mesa no fundo e fiquei observando a porta com a sensação clara de que alguma coisa grande estava prestes a acontecer. Quando ela entrou, notei que não usava maquiagem, e nela, isso era um sinal de guerra interna. Ela sentou devagar, como quem teme que qualquer movimento rápido possa disparar um alarme invisível. Antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa, ela tirou do bolso um fone de ouvido quebrado, como se aquilo fosse uma lembrança traumática. A voz dela estava baixa, mas cortante. Precisava me contar algo que mudava tudo. Juliana disse que há meses gravava conversas da própria família, não por vingança, por terapia. A psicóloga tinha recomendado registrar momentos tensos para analisar padrões de manipulação. E ela, na época, achou exagero, mas acabou seguindo. Aquelas gravações, que começaram como exercício psicológico, tinham se tornado munição pesada. Quando ela colocou o celular na minha frente, senti meu estômago virar com o primeiro áudio. A voz de Roberto surgiu clara, descrevendo como reestruturar significava sumir com previdências, redirecionar fundos, esconder rombo com empresa fantasma registrada em paraíso fiscal. Cada frase dele era como um tapa na cara das famílias que eu prometi reparar. Depois veio Patrícia. Não era voz de esposa cúmplice, era voz de arquiteta do desastre. Ela falava das urgências fiscais com a frieza de quem comenta a previsão do tempo. Dava instruções sobre transferências irregulares e mencionava nomes de pessoas que precisavam ser afastadas antes que virassem problema. A calma dela era mais assustadora que qualquer ameaça explícita. A certa altura, num dos áudios, eu ouvi Roberto admitir que o negócio que destruiu minha antiga empresa tinha rendido mais dinheiro lavado do que declarado. Eu pausei o áudio porque minhas mãos tremiam, não de medo, mas de indignação crua. Você já teve a sensação de que algo que te machucou lá atrás, de repente, ganha contorno, rosto, assinatura? Aquilo era isso. Juliana me olhou com olhos arregalados, devastados, como se estivesse implorando para que eu dissesse que tudo aquilo podia ser explicado. Mas não podia. Eu disse a ela com a sinceridade mais dura que consegui. Se você me mostrou isso, você já sabe a resposta. Ela abaixou a cabeça e respirou como quem tenta reorganizar os próprios pedaços. Quando ela confessou que Patrícia tinha chutado a porta do quarto dela semanas antes, exigindo acesso ao celular, eu entendi o tom de urgência nas mensagens de voz. Patrícia desconfiava de algo. E gente como Patrícia não desconfia levianamente. Ela age. Juliana tinha conseguido esconder as gravações num drive criptografado, mas sabia que era questão de tempo até a mãe apertar o cerco.
Foi aí que ela disse algo que me cortou por dentro. Eu não quero proteger a minha família, Marta. Não mais. Eu quero proteger quem eles destruíram. Essa frase, saída da boca da filha de Roberto Patrícia, era quase profética. Senti um respeito inesperado por ela, como se enxergasse ali uma mulher renascendo. Antes de sairmos, Juliana me mostrou outra coisa. Fotos, tiradas por um investigador particular. Nós duas, sentadas juntas em cafés diferentes, em horários diferentes, com zoom suficiente para ver até o reflexo de nossas mãos mexendo no copo, Patrícia já sabia que estávamos nos encontrando. E se Patrícia sabia, o tabuleiro tinha acabado de ficar letal. Voltei para casa com a cabeça fervendo. A mídia me pintando como golpista era uma coisa. Patrícia me vendo como ameaça pessoal era outra completamente diferente. Coloquei meu celular no modo silencioso e fiquei sentada no sofá por minutos sem mover um músculo, apenas ouvindo minha própria respiração, tentando voltar ao ritmo normal. É nesses momentos que a gente descobre onde realmente começa o medo. No dia seguinte, Sara me chamou cedo no escritório. A porta estava entreaberta e alguém tinha virado gavetas, espalhado documentos, deixado bilhete escrito com tinta vermelha. Alguns problemas exigem soluções permanentes. A polícia foi chamada, claro, mas eu sabia que aquilo não era simples invasão. Era recado, direto, frio e pessoal. Sara, sempre tão controlada, não conseguiu esconder a inquietação. Disse que a partir daquele momento eu não podia andar sozinha, não podia marcar reunião sem avisar, não podia sequer repetir rotinas previsíveis. O que começou como disputa empresarial agora tinha cheiros muito claros de criminalidade pesada, daquelas que não hesitam em calar testemunhas. Encontrei Juliana novamente 2 dias depois, num lugar diferente, mudando o trajeto, trocando o lado da calçada, paranoia útil, digamos assim. Foi ali que ela soltou a bomba final. Patrícia não era apenas cúmplice, era coautora intelectual de tudo. Ela que criava empresas laranja, ela que escolhia quem poderia desaparecer, ela que decidia o timing para enterrar provas. E quando Juliana disse, com a voz trêmula, que a mãe tinha soltado a frase "Filho que escolhe errado não vive para se arrepender", eu senti uma onda de gelo descer pela minha espinha. Aquele tipo de frase não nasce do nada. É ensaio de ameaça. É aviso de que se alguém atravessa o caminho da rainha, vira peça descartável. Quando saí do café, notei um carro preto parado do outro lado da rua, motor ligado, vidro escuro. Ele não tentou se esconder, só ficou ali, presente demais, imóvel demais, como um ponto final esperando a frase certa para ser escrita. Caminhei devagar, mostrando que eu tinha percebido, e aquele carro acelerou alguns segundos depois, mas não longe o suficiente. No fim daquela noite, a sensação era clara. Patrícia tinha saído das sombras e colocado o foco diretamente em mim e na Juliana. E quando alguém com aquele nível de frieza e poder decide que você é o obstáculo, não existe mais zona neutra. Existe ataque. E existe defesa. Nada no meio. Foi então que recebi outra mensagem da Juliana. Não texto, não áudio. Apenas uma foto, enviada com mãos trêmulas. A porta do apartamento dela arrombada, a fechadura arrancada. No canto da imagem, uma marca de sangue no chão. E um aviso curto, seco, que me desmontou por dentro. Alguém entrou. Tô escondida. Meu primeiro impulso foi correr até lá, mas aprendi, do jeito mais duro, que impulso é a primeira coisa que a gente sacrifica quando entra numa guerra contra gente que não tem limites. Respirei fundo, liguei para o Daniel e mandei ele ir direto para o prédio dela, sem tocar na porta, sem anunciar nada. Enquanto eu chamava um carro de aplicativo, minhas mãos tremiam com um ritmo próprio, como se meu corpo tentasse avisar que aquilo ultrapassava tudo que eu já tinha vivido.
No caminho, eu repetia mentalmente: fica viva, Juliana, fica viva, como se fosse mantra capaz de segurar a morte pela gola. Você já sentiu isso? Aquela urgência que rasga a garganta porque você sabe que pode chegar tarde demais? Quando desci na rua da Juliana, vi viaturas, fita amarela, curiosos filmando com o celular, a estética do pânico instantâneo. Daniel estava na calçada, pálido, os olhos vermelhos, falando muito rápido com um policial. Ele me viu e correu na minha direção, segurando meus braços com força demais, como se estivesse segurando a própria esperança. A única coisa que ele disse foi: ela tá viva, mas mal. O policial me explicou que chamaram o SAMU quando Daniel encontrou Juliana caída atrás do armário do quarto, machucada, com sinais de luta. A versão oficial era a tentativa de assalto, aquela desculpa desgastada usada quando ninguém quer admitir que a violência tem endereço e dono. Mas eu sabia. Daniel sabia. E no fundo até aquele policial sabia que aquilo não era ladrão comum. Fomos direto para o hospital particular mais próximo, onde ela estava sendo atendida. O cheiro de desinfetante e o barulho dos monitores me deram uma raiva que doeu nos ossos. Ver Juliana desacordada, cheia de marcas roxas no pescoço, cortes nos braços, foi como levar um soco no estômago tão forte que eu perdi o ar por segundos. Daniel segurou a mão dela como se pudesse costurar a vida de volta. Enquanto esperávamos notícias do médico, percebi que 2 homens de terno, discretos demais para serem acompanhantes, circulavam pelo corredor sem olhar para ninguém. Eles não estavam ali por acaso. Patrícia tinha tentado silenciar a própria filha, e agora precisava saber se tinha conseguido. Era a crueldade elevada a método, uma matemática gelada que calculava perdas e descartes. Quando o médico finalmente saiu, disse que Juliana tinha sobrevivido por pouco. Traumatismo leve, costelas trincadas, corte profundo no couro cabeludo, mas estava estável. Eu sentia as pernas quase cederem. Daniel chorou em silêncio, aquele tipo de choro tão fundo que não faz barulho. E eu, que nunca fui religiosa, agradeci mentalmente a força que manteve aquela menina viva. Foi só quando nos transferiram para uma sala reservada que o homem apareceu. Crachá pendurado no cordão, blazer escuro, postura de quem já viu mais crime do que eu gostaria de imaginar. Ele se apresentou como Agente Rodrigues, da Polícia Federal. Não perguntou o que tinha acontecido, afirmou. Disse que o ataque a Juliana era parte de uma investigação muito maior, envolvendo o Grupo Resende. Eu fiquei em silêncio, ouvindo cada palavra como se estivesse recebendo uma sentença. Ele contou que a PF investigava a família havia mais de 1 ano. Lavagem de dinheiro, Caixa 2, evasão de divisas, ligação com grupos criminosos que usavam empresas do grupo como lavanderia para dinheiro sujo. A expressão rede criminosa atravessou o ar como faca afiada. Rodrigues disse que nos últimos 5 anos, 7 pessoas ligadas a empresas envolvidas no esquema tinham morrido em acidentes duvidosos. 2 tinham sido atropelados sem testemunhas, 1 caiu de uma escada, outro morreu num incêndio que nunca foi totalmente explicado. Todos tinham um detalhe em comum: prestes a denunciar alguma coisa. Olhei para Daniel e ele entendeu de imediato. Juliana quase foi o 8º. Meu estômago revirou. Patrícia não era só manipuladora, arrogante, classista. Ela era perigosa. Pior, era estrategista. E se Juliana representava a ameaça ao império, então a própria filha se tornava descartável dentro da lógica fria da mãe. Rodrigues pediu para ouvirmos um trecho de áudio, um dos que a Juliana tinha gravado. Era Patrícia dizendo que, se a menina insistir em se meter onde não deve, vai acabar como aqueles idiotas que acham que podem desafiar a gente. Minha pele gelou. Aquilo não era bravata. Era manual de operação. Enquanto ele falava, uma ideia me atravessou com força. Se eles tentaram matar a Juliana por causa das gravações, tentariam também me calar.
Talvez não naquele hospital, talvez não naquela noite, mas o risco agora era real, concreto, imediato. Você já percebeu de repente que alguém colocou preço na sua vida? Rodrigues não disfarçou. Disse que com as provas que eu e Juliana tínhamos reunido, gravações, documentos, movimentos suspeitos, a PF finalmente tinha como acelerar a operação que vinha sendo montada, mas precisava de colaboração total e, principalmente, precisava garantir nossa segurança, porque o Grupo Resende não deixava ameaças vivas. Daniel pediu proteção para Juliana e o agente garantiu que colocaria vigilância, mas avisou que isso não impediria tentativas futuras, apenas dificultaria. Era o tipo de frase que faz o coração apertar de um jeito que não volta ao normal. Eu percebi ali que estávamos entrando num território onde cada passo precisava ser calculado. Saí do hospital pouco antes do amanhecer, com o céu ainda escuro e a cidade respirando devagar. A rua estava silenciosa demais, o tipo de silêncio que carrega mais perigo do que paz. Peguei meu celular para chamar um carro, mas o reflexo no visor me fez congelar. O mesmo carro preto que eu tinha visto antes estava estacionado do outro lado da rua, motor ligado. Ele não se moveu, não acelerou, não recuou, só ficou ali, esperando. Como se quisesse deixar claro que, apesar da PF, apesar do hospital, apesar de tudo, alguém continuava me observando. E naquele segundo, percebi que a guerra não tinha apenas escalado, ela tinha oficialmente começado. Passei a madrugada seguinte sentada na beira da cama, com a roupa ainda cheirando a hospital e desinfetante, ouvindo o barulho distante dos ônibus na avenida. Cada sirene que passava me fazia imaginar a Juliana de novo naquela maca, o clique da máquina, o bip do monitor. O carro preto parado na porta do hospital continuava ali na minha cabeça, como se tivesse estacionado dentro do meu peito. O dia mal tinha clareado quando o telefone tocou. Daniel falava rápido, a voz rouca de quem não tinha dormido. Tinha encontrado coisas no computador do sogro, cópias de e-mails, planilhas, mensagens, coisas que eu preciso te mostrar, mãe. Fui até o apartamento dele com a sensação de estar indo ver o raio-x de um tumor que eu já sabia que existia, mas ainda não tinha encarado de frente. Na mesa da sala vi uma pasta com impressos, confirmações de passagens internacionais, e-mails com advogados em outro país, planilhas de redistribuição de patrimônio para contas no exterior. Em vários trechos, nomes abreviados, codinomes, mas o sentido era claríssimo. Patrícia e Roberto estavam preparando uma fuga. Com novos documentos, nova vida, nova realidade. E em nenhuma linha, em nenhum anexo, em nenhuma anotação, aparecia o nome da filha. Daniel apontou para uma mensagem específica, trocada entre Patrícia e um consultor. Ela dizia que a menina já tem idade, já está encaminhada, não pode ser arrastada para essa fase. Parecia cuidado até você enxergar o contexto. Essa fase, ela prisão, investigação, confisco. Não arrastar significava simplesmente abandoná-la, deixá-la para trás como se fosse um móvel velho demais para caber no novo apartamento. Eu senti um frio seco por dentro. Eles iam fugir sem a Juliana. Ele repetia, como se precisasse ouvir a frase em voz alta para acreditar. E eu, olhando aqueles papéis, entendi a lógica perversa. Ela sempre foi projeto, nunca filha. A criança bonitinha para foto, a adolescente perfeita para desfile social, a mulher que legitimava o sobrenome, até o dia em que virou risco. Foi a primeira vez que vi vergonha verdadeira no rosto do meu filho. Ele olhava para aquelas provas como se estivesse enxergando o próprio erro com holofote. Disse que não tinha mais qualquer dúvida de que estava do lado errado da história quando defendia a família Resende em conversa de almoço. Eu não quero ser advogado deles, mãe. Eu quero ser advogado da verdade. Soltou com uma firmeza que eu não conhecia. Você já passou por esse momento em que alguém que você ama finalmente escolhe um lado e pela primeira vez escolhe o lado certo? É um alívio, mas também é uma dor,
a dor de ver quanto tempo foi perdido na ilusão. Eu abracei o Daniel não como mãe que consola, mas como parceira que reconhece outro soldado entrando enfim na guerra certa. Levamos tudo para Sara e para o agente Rodrigues. A sala de reuniões parecia a sala de situação de filme policial. Papéis, notebook, café frio, olhares pesados. O agente explicou que aquilo confirmava o que a PF já suspeitava há meses. O Grupo Resende não era só um aglomerado de empresários gananciosos. Era um nó importante numa rede que envolvia lavagem de dinheiro de crime organizado, inclusive de facções e quadrilhas especializadas em tráfico e contrabando. O agente foi direto. Com os áudios da Juliana, os documentos que eu tinha e agora esse plano de fuga, eles podiam acelerar mandados, pedidos de quebra de sigilo, operações coordenadas, mas também avisou que Patrícia, vendo a cerca fechar, ia reagir com ainda mais violência. Gente como ela não se entrega, tenta levar o máximo de gente junto para o fundo. Enquanto eles falavam da investigação, eu pensava em outra coisa. As famílias. Os aposentados que não viam reajuste nunca chegar, os ex-funcionários que ainda estavam brigando na justiça por acerto que sumiu em reorganização. Disse a Sara que queria adiantar ao máximo a criação dos fundos de compensação, mesmo com o processo contra mim correndo e o risco de bloqueio patrimonial. Ela tentou me convencer a esperar. Judicialmente, era mais seguro não movimentar nada grande até a poeira baixar, senão os advogados da Patrícia iam britar que eu estava ocultando bens. Mas eu já tinha visto gente demais morrer sem ver um centavo do que era seu por direito. Preferi correr o risco jurídico a condenar mais gente à espera infinita. Montamos, em poucos dias, uma estrutura de trusts e fundos irrevogáveis. Dinheiro separado em contas específicas, com cláusulas registradas em cartório, dizendo que só poderia ser usado para indenizar vítimas de determinadas empresas. Incluí gatilhos automáticos. Se eu fosse presa, se eu morresse, se meus bens fossem bloqueados, o dinheiro daqueles fundos ficaria protegido e continuaria escorrendo para onde precisava chegar. Foi burocracia pesada, papelada, firma reconhecida, idas e vindas a bancos que nunca tinham me tratado com tanto respeito na vida. Eu assinava páginas e mais páginas e pensava, tanto faz se um juiz achar exagero depois, pelo menos alguém vai poder comprar remédio, pagar aluguel, tirar o filho da escola pública sucateada. Dinheiro, na minha mão, tinha virado voto diário contra o cinismo deles. Você entende isso? Numa dessas reuniões, Rodrigues ficou me olhando um tempo antes de falar. Disse que poucas pessoas com aquele volume de dinheiro tomavam decisões que aumentavam o próprio risco ao invés de blindar patrimônio. Eu respondi que, quando você já sabe o que é perder tudo, a prioridade muda. Minha preocupação não era mais morrer pobre, era morrer inútil. Foi então que chegou o recado da Patrícia. Não foi por telefone, foi por e-mail criptografado enviado de um endereço anônimo que só alguém muito bem assessorado saberia criar. A mensagem era curta, calculada, quase burocrática. Ela queria negociar pessoalmente uma solução discreta para o conflito, longe de juízes, manchetes e equívocos emocionais. Marcava dia, horário e um endereço de galpão na zona industrial, afastado. Quando li aquele endereço, algo antigo dentro de mim gritou: galpão afastado, reunião à noite, convite para ir sozinha. O roteiro de tragédia era tão óbvio que chegava a ser ofensivo. Levei o e-mail para o Rodrigues e ele nem disfarçou. Chamou de armadilha na mesma hora, potencial cena de execução, sequestro ou encenação de acidente. A PF queria usar o encontro como oportunidade de ouro, microfone escondido, escuta ao vivo, equipes ao redor, drone se fosse necessário. Mas, ao mesmo tempo, o agente insistia que o ideal seria mandar um intermediário, um agente disfarçado, qualquer coisa que não fosse a senhora no meio da mira. Segundo ele, eu já tinha sido corajosa o suficiente. Eu ouvi tudo, cada argumento técnico, cada tabela de risco, mas havia um ponto que ninguém ali podia assumir por mim. Patrícia não ia se abrir com qualquer um.
ela só tiraria a máscara na frente de quem ela achasse que ia morrer naquela noite. E, gostando ou não, essa pessoa era eu. Eu disse, ela quer ter certeza de que eu vou cair para poder dormir tranquila. É aí que a gente pega. Daniel surtou quando soube da proposta do encontro. Disse que não deixaria, que ia trancar minha porta se fosse preciso, que eu já tinha feito demais. O medo dele era tão legítimo que doeu. Mas também era o medo de quem nunca foi tratado como descartável pelo sistema. Meu medo tinha outra forma, outro peso, outra urgência. Você já teve que escolher entre se proteger e proteger o sentido da sua própria história? Porque era isso ali. Se eu recuasse, Patrícia passaria o resto da vida dizendo que eu me escondi. Se eu fosse, tinha chance real de não voltar, mas também tinha a chance única de arrastar a verdadeira história dela para a luz, de uma vez por todas. Na véspera do encontro, deixei tudo arrumado como quem se prepara para uma viagem longa sem garantia de volta. Assinei os últimos documentos dos fundos, deixei com a Sara um envelope lacrado, cheio de senhas, instruções e uma carta simples. Se eu sumisse, tudo aquilo deveria ir direto para a imprensa e para o Ministério Público. Era meu gatilho de morto, meu último "se acontecer, aperta aqui". Visitei Juliana no hospital. Ela estava melhor, acordada, ainda frágil, mas com aquele brilho novo de quem sabia exatamente de que lado estava. Não contei detalhes do encontro, só disse que as coisas iam ficar mais perigosas antes de ficarem melhores. Ela me olhou no fundo dos olhos e respondeu que não queria uma vida inteira financiada por silêncio, qualquer que fosse o preço daquele antes. Naquela noite, deitei na cama e não preguei o olho. O teto do meu quarto virou tela onde passavam em sequência os rostos de ex-colegas, dos trabalhadores das fábricas fechadas, das famílias das 7 pessoas que morreram em acidentes. E, por último, o rosto da Patrícia Rezende, frio, calculado, refletido no brilho de um brinde, acreditando que nada nunca encostaria de verdade nela. Quando o relógio marcou a hora combinada no dia seguinte, eu saí de casa com um fio de microfone colado ao corpo, um carro da PF à distância e um peso antigo deixando os ombros devagar. O galpão na zona industrial parecia cenário de filme ruim. Portão enferrujado, pouca luz, silêncio demais. E eu sabia com uma clareza cortante que ao atravessar aquele portão, eu não estava indo encontrar Patrícia Rezende. Eu estava indo descobrir se a minha vida valia mais do que o medo dela. Quando parei em frente ao galpão na zona industrial, o mundo parecia ter perdido a cor. Só existia cinza de concreto, ferrugem de portão e aquele vento frio que entra pelas frestas como um aviso. Eu sabia que alguns quarteirões dali, viaturas discretas da Polícia Federal estavam posicionadas ouvindo cada respiração minha pelo microfone escondido debaixo da blusa. Mas atravessar aquele portão, naquele minuto, era só comigo. Por dentro, o galpão cheirava a poeira velha, óleo e abandono. Algumas lâmpadas fluorescentes piscavam, desenhando sombras quebradas no chão de cimento, como se o lugar inteiro tivesse sido montado para cena de crime barato. No meio, uma mesa de plástico simples, 2 cadeiras e nada mais. Era um teatro pobre para encenar o fim de uma rainha rica. Eu sentei primeiro, de costas para a parede, como combinado com o Rodrigues, para diminuir o risco de ser surpreendida por trás. O coração batia rápido, mas não fora de controle. Era uma batida de tambor antes da batalha. Uns minutos depois, ouvi o som de salto ecoando no concreto, firme, seguro demais para alguém que deveria estar com medo de ser presa. Patrícia Rezende apareceu vestida como se tivesse indo a uma reunião de conselho de administração, não a uma negociação suja num galpão. Blazer claro, cabelo impecável, maquiagem discreta, tudo no lugar. O contraste entre o cenário e ela era tão grotesco que quase dava vontade de rir. A cobra dourada no meio do lixão. Ela se sentou de frente para mim, sem tirar os olhos dos meus. A primeira frase veio melosa, ensaiada. Falou em mulheres maduras que deviam se proteger, em resolver tudo entre nós, em evitar a exposição inútil da família. Cada palavra vinha embalada em veneno,
um convite travestido de cuidado, como quem diz, deixa eu te matar com carinho. Patrícia ofereceu dinheiro como quem oferece bala de criança. Diz que podia garantir uma renda confortável para eu viver o resto da vida em paz, longe de qualquer manchete, de qualquer tribunal, desde que eu devolvesse o grupo, recuasse dos fundos de compensação e parasse de falar com autoridades. Traduzindo, ela queria comprar meu silêncio, minha consciência e os ossos das vítimas pelo preço de uma aposentadoria de luxo. Deixei ela falar enquanto minha mão suava por baixo da mesa. Quando abri a boca, não falei de mim. Falei da Henderson, da Thompson, da Call Center Sul. Falei dos fundos de previdência sumidos, dos aposentados que nunca receberam, dos 7 acidentes que o Rodrigues tinha mostrado no relatório. Foi só nesse ponto que eu vi a primeira rachadura real no olhar dela. Ela não negou. Riu. Uma risada curta, seca, como quem acha graça da ingenuidade alheia. Disse que o Brasil é um grande teatro e que só idiota acha que dinheiro grande nasce limpo. Contou com um prazer frio como usavam empresas em cidades pequenas para lavar dinheiro de facção, como maquiavam balanços, como desmontavam direitos trabalhistas para tornar o fluxo mais eficiente. Foi quando ela mencionou as mortes que eu entendi com quem exatamente eu estava lidando. Disse que algumas pessoas não aguentam a pressão e sofrem acidentes, com uma naturalidade que me embrulhou o estômago. Citou o caso de um ex-diretor que caiu da escada bêbado, e eu sabia, pelo dossiê da PF, que ele estava prestes a denunciar desvio de milhões. Eu precisei me segurar para não reagir. Fingi que estava hesitando, que tinha medo das consequências, que podia ceder se ela me garantisse que Daniel e Juliana ficariam seguros. Eu sabia que se só mostrasse resistência, ela se fecharia. Gente como Patrícia só abre tudo quando sente que já venceu. E ali, por mais nojento que fosse, eu precisava ouvir até a última confissão. Ela se inclinou para frente, os olhos gelados brilhando. Disse que minha família só estaria segura se eu aceitasse o acordo, e que acidentes acontecem com qualquer um. Um assalto que dá errado, um carro que não freia, uma bala perdida em bairro tranquilo. A forma como ela falou do meu filho e da própria filha como peças numa planilha me deu vontade de atravessar a mesa. Foi então que ela tirou a arma. Devagar, como quem apresentasse uma peça de luxo, colocou sobre a mesa e depois apontou para mim, com a naturalidade de quem segura uma caneta. O mundo ficou afunilado naquele cano frio. Minha boca secou, meus ombros travaram e o corpo inteiro me mandava sair correndo, mas minhas pernas obedeciam a outra força. Ela explicou o roteiro com calma, quase didática. Eu infartaria ali mesmo, sozinha, uma mulher de meia idade com histórico de estresse, encontrada horas depois num galpão. O processo contra mim desmoronaria por falta de autora viva. O grupo voltaria para a família e ela ainda poderia posar de viúva perseguida pela mídia e por uma doida rancorosa. O cinismo dela era tão perfeito que doía. Foi nesse momento, com o cano da arma apontado para o meu peito, que eu senti o fio frio grudado na minha pele. O microfone. Lembrei da sala cheia de gente ouvindo cada palavra, do Rodrigues com fone no ouvido, do carro de PF estacionado na escuridão, e num segundo de lucidez selvagem, entendi que aquele medo podia ser a última peça que faltava para derrubar tudo. Eu respirei fundo e deixei a frase sair, devagar. Contei para Patrícia que tudo o que ela tinha acabado de falar estava sendo transmitido ao vivo para a Polícia Federal. Não era gravação, era transmissão. Disse o nome do Rodrigues, do delegado responsável, do procurador do caso. Pela primeira vez, viu o rosto dela realmente perder a cor. O silêncio que se instalou durou menos de 1 segundo, mas eu vou lembrar dele até o fim da vida. Patrícia arregalou os olhos, o maxilar travou e a mão com a arma tremeu o suficiente para eu perceber que a rainha, enfim, tinha sentido medo. Ela se levantou num salto, veio na minha direção e me puxou pela roupa, tentando me usar como escudo vivo. Foi aí que as luzes explodiram.
Faróis, sirenes, gritos. Polícia Federal! Larga a arma! O galpão se encheu de passos, botas batendo no cimento, o eco metálico de armas sendo engatilhadas. Patrícia me empurrava para frente, a arma colada na minha costela, tentando negociar uma saída improvável que ela não tinha mais. Os agentes cercaram, apontando todos na direção dela, não de mim. Eu ouvi a voz do Rodrigues se destacando no meio da confusão, firme, ordenando que ela largasse a arma, que não tinha saída, que o cerco já estava fechado, não só ali, mas nas contas, nas empresas, nas casas, nos cúmplices. Patrícia ainda tentou gritar que tinha dinheiro, que podia resolver tudo se conversassem como gente grande. Demorou segundos, mas pareceu uma vida. Um movimento em falso, um tropeço, um puxão mais forte. Eu caí com tudo no chão, o impacto seco subindo pela coluna. Ouvi o som da arma escorregando, batendo no cimento e parando longe da mão dela. Em seguida, o barulho inconfundível de corpo sendo contido, almeja estalando, xingamento abafado por joelho no ombro. Quando consegui levantar o rosto, vi Patrícia no chão, o blazer claro sujo de poeira, o cabelo perfeito despencado, os olhos ainda vomitando ódio. Ela me encarou como se eu tivesse arrancado dela não só a liberdade, mas o direito de acreditar que era intocável. E, mesmo algemada, ainda encontrou espaço para prometer entre os dentes que aquilo não ia ficar assim. Rodrigues se aproximou, me ajudou a sentar numa cadeira, colocou um cobertor qualquer nos meus ombros, embora o calor tivesse sufocante. Disse que a transmissão tinha dado tudo certo, que as confissões dela estavam registradas, que outras equipes já tinham cumprido mandados em escritórios, casas, contas. Pela primeira vez desde o começo, ele disse a palavra vitória. Mas enquanto eu respirava fundo naquele galpão agora cheio de gente, entendi que derrubar a Patrícia era só a metade do caminho. A outra metade era muito mais difícil. Encarar as pessoas que tinham sido destruídas por ela e pelos homens como Roberto, olhar no olho de cada uma e dizer o que eu tinha feito e o que eu ainda podia fazer. E é exatamente aí que a verdadeira parte da minha história começa. 2 semanas depois do galpão, eu estava em pé no quarto branco do hospital, olhando para Juliana acordada, cheia de roxos, mas viva. O bip dos monitores tinha virado quase música de fundo para mim, depois de tantas noites ali. Ela passou a mão devagar pela cicatriz perto da testa e sorriu daquele jeito torto de quem descobriu que sobrevivência é, por si só, uma forma de afronta. Ela me perguntou com a voz ainda fraca se eu achava que um dia aquilo tudo ia parar de doer. Eu respondi que não, que a dor muda de lugar, de formato, mas não some. O que muda é o que a gente faz com ela. Você escolheu ficar do lado certo da história, Ju, eu disse. E isso tem um preço, mas também tem um sentido. Daniel estava encostado na janela, olheiras profundas, um copo de café frio na mão. Eu via no olhar dele o peso de quase ter perdido a mulher que ama e, junto, o mundo inteiro que ele acreditava conhecer. Quando ele me abraçou ali no meio do cheiro de álcool e remédio, não era só meu filho me abraçando, mas era um advogado recém-desperto, escolhendo, enfim, de que lado da lei queria existir. O casamento deles foi inteiramente refeito no papel e na cabeça. Nada de hotel 5 estrelas, nada de salão em Alphaville, nada de buffet com nome em francês. Eles optaram por uma cerimônia pequena no civil, um almoço num sítio simples alugado por um dia. Juliana falou rindo que preferia 1000 vezes um casamento com alma a uma festa de catálogo paga com dinheiro sujo. Enquanto isso, do lado de fora, a máquina da justiça começava devagar a se mover. Patrícia e Roberto foram presos preventivamente logo depois da operação no galpão e, meses depois, condenados a penas que, somadas, significavam o resto da vida entre concreto, grade e horário de banho de sol. A cada audiência, novos cúmplices apareciam, novas empresas de fachada eram expostas, novos esquemas vinham à tona como lixo boiando depois da chuva. Eu poderia ter parado ali,
me afastado, deixado o Estado fazer o trabalho dele enquanto eu ia aproveitar o dinheiro que sobrou. Mas dentro de mim, aquela correnteza que começou no dia da demissão não tinha mais como voltar para a represa. Eu sabia que se eu transformasse o Grupo Resende em apenas mais uma empresa, eu estaria repetindo, em outro tom, a mesma covardia de quem chama crime de só negócio. Rebatizamos o grupo. Novo nome, estatuto novo, missão nova. A antiga máquina de destruição virou o Instituto Valença de Reparação e Desenvolvimento. A sede continuava na mesma torre espelhada, mas agora o que subia e descia naqueles elevadores era outra coisa. Advogados trabalhistas trazendo acordos, assistentes sociais, equipes de psicólogos, gente de contabilidade fazendo conta para devolver, não para roubar. Daniel largou o escritório chique e veio trabalhar comigo como diretor jurídico. Ver meu filho discutir estratégia para recuperar verbas de fundos de pensão em vez de montar a defesa criativa para a empresa pilantra era uma das poucas coisas que realmente aqueciam meu peito. Juliana assumiu uma área que ela mesma quis criar, escuta e acompanhamento das vítimas, e compliance ético. Ela dizia que era a forma de todos os dias dizer não aos pais dela de novo. A mídia, claro, adorou o giro dramático, a vilã da manchete antiga virando a mulher que comprou o império do algoz e devolveu para os funcionários. Eu dei algumas entrevistas, sim, mas descobri rápido que ninguém edita a sua história com tanto cuidado quanto você mesma. Foi aí que nasceu a ideia de sentar na frente de uma câmera e contar, do meu jeito, o que tinha acontecido. Comecei com um vídeo simples, gravados na minha sala, falando de demissão em massa, de aposentadoria roubada, de chefes que brincam de Deus com planilha na mão. Aos poucos, os vídeos foram virando espaço para outras vozes, ex-funcionários, pequenos empresários quebrados, gente que tinha sido engolida por mecanismos parecidos com os da família Resende. Se você está me ouvindo agora desse lado, é porque uma dessas histórias encontrou você também. 6 meses depois da operação, estávamos num centro comunitário de uma cidade pequena do interior, um lugar que eu antes só conhecia pelas manchetes frias, Vale Cedro. O galpão reformado cheirava a café recém-passado e a bolo de fubá. As cadeiras de plástico estavam lotadas. Crianças corriam entre as fileiras. Ancianos apertavam envelopes como se fossem vidrinhos de remédio caro. Ali, naquele calor abafado, o dinheiro finalmente estava voltando para as mãos certas. Dona Ana Henderson, ex-caixa de supermercado que tinha passado a vida inteira repondo estoque depois da falência da fábrica onde começou a trabalhar jovem, recebeu um cheque e um contrato de pensão regular. Ela me abraçou com força, o rosto molhado, dizendo que agora talvez conseguisse parar de encarar ônibus lotado às 5 da manhã. Eu pensei em Patrícia, no blazer claro, sujo de poeira da prisão, e senti a ironia fazer um caminho doce dentro de mim. A família Thomas, a nossa antiga Thompson, tropicalizada pela vida, recebeu capital para reabrir uma pequena marcenaria que o pai deles tinha perdido no rolo das aquisições. Eles mostraram o desenho do novo galpão, menor, mais simples, mas deles. Eu vi nos olhos deles algo que não se compra, a sensação de poder escrever a própria história sem assinatura de predador embaixo. Ex-funcionários da finada Morrison Móveis, lembrando do galpão abandonado, receberam enfim depósitos que tinham sido prometidos anos antes em documentos que viraram cinza. Alguns chegaram com exames médicos na mão, falando de remédio que poderiam comprar, de cirurgia que poderiam marcar, de neto que não ia mais sair da escola porque o avô agora podia ajudar. É nessas horas que a palavra justiça ganha carne e osso. Quando chegou a minha vez de falar no palco improvisado, os ventiladores de teto rodando preguiçosos, eu senti o mesmo frio na barriga de quem aperta gravar no primeiro vídeo do canal. Olhei aquele mar de rostos, alguns desconfiados, outros emocionados, e pensei em como, por anos, tinham sido tratados como números descartáveis. Peguei o microfone com a mão firme, porque quem tem muito a dizer não pode tremer. Eu disse a eles que aquilo não era favor, era correção de rota,
Que crime de colarinho branco não é menos crime só porque não sai sangue no chão. Às vezes sai, só que demora mais para aparecer. Falei que durante muito tempo chamaram covardia de gestão moderna, crueldade de ajuste necessário, roubo de estratégia agressiva. E que ali, juntos, a gente estava rebatizando essas coisas pelo nome certo. Olhei para o fundo da plateia e vi Daniel e Juliana em pé, encostados na parede, como colegas, não só como família. Havia orgulho no olhar deles, mas também uma humildade nova, um reconhecimento silencioso de que nada daquilo apagava o que tinha sido perdido, apenas impedia que a perda fosse a única palavra final. Filhos que pedem desculpa e escolhem agir diferente são raros, e quando aparecem, valem mais do que qualquer sobrenome bonito, pensei. As notícias das condenações definitivas chegaram algumas semanas depois. A Justiça Federal confirmou as penas, os recursos foram caindo um a um, e na prática, Patrícia e Roberto tinham conseguido aquilo que mais temiam: tempo demais para pensar, sozinhos, entre paredes, no que fizeram. Parte dos bens deles foi confiscada e destinada aos fundos de reparação. O resto, sinceramente, deixou de me interessar. O foco agora eram os sobreviventes, não os monstros. Hoje, quando eu sento na frente da câmera para gravar e digo: "Oi, eu sou a Marta e um dia me chamaram de despesa inútil", não é autopiedade, é aviso. Eu olho direto para a lente, imaginando as mulheres de 50, 60 anos que estão me ouvindo depois de terem sido chutadas do emprego como se fossem cadeira velha. E também imagino gente como Patrícia, do outro lado, rindo de nervoso, porque sabe que a gente aprendeu a dar nome ao que eles fazem. Se você chegou até aqui, ouvindo a minha história inteira, eu preciso te dizer uma coisa. Não subestime nunca o poder de quem foi jogado para fora da mesa. Às vezes, é exatamente essa pessoa que volta, compra a mesa inteira e muda o cardápio. E, sinceramente, essa aqui foi só a primeira vez que eu fiz isso.